Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. O rei Josafá era rei do reino do sul, reino de Judá. Ele reinou de 873 a.C. a 848 a.C. Dentre os reis de Judá, ele foi um crente. Realmente ele adorava o Senhor, cria no Senhor. Ele cometeu várias falhas, pecados, mas foi restaurado. Ele se arrependeu e, apesar das falhas dele, dos pecados, era um homem realmente crente, um homem que buscava o Deus verdadeiro. Versículo 1. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Quer dizer, de repente, inimigos apareceram. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Embora Josafá tivesse um exército, não era suficiente para enfrentar esse exército enorme. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Quer dizer, ele ficou com medo imediato, alarmado. Qual foi a primeira reação dele? A primeira reação de Josafá não foi chamar o exército, ou verificar se tinha força suficiente. Não. Buscar o Senhor, consultar o Senhor. Quer dizer, ele percebeu a incapacidade, a impotência dele e do seu povo para enfrentar esse exército enorme, né? E não só consultou, o Senhor consultou para saber a vontade de Deus, numa situação difícil, mas ele proclamou um jejum, quando ele falou no versículo 3, em todo o reino de Judá. Jejum no sentido de expressar a sinceridade dele e do povo, o jejum, né? Então, jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá. Então, veio de todas as cidades, foram para lá, né? Para buscar a ajuda do Senhor. Quer dizer, tanto ele como o povo estavam empenhados a buscar a vontade de Deus, a ajuda do Senhor. Josafá se levantou-se na Assembleia, versículo 5, de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Que era um homem de oração, um homem realmente que confiava em Deus e conhecia Deus, né? Vejamos a oração dele. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Quer dizer, Deus reconhecia a soberania de Deus, que Deus tinha um domínio, um controle sobre toda a criação. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Força e poder estão em tuas mãos. Ele reconhecia que Deus é onipotente, tem poder absoluto. Já viram 2 atributos de Deus, né? Não és tu o nosso Deus, quer dizer, o Deus do povo, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Então é como se estivesse recordando a Deus, embora não precisasse, né? Que Deus já havia operado no passado, dando vitórias para o povo dele. Somente quando eles passaram pelo Rio Jordão e entraram na terra prometida, e Deus deu várias vitórias, somente quando Josué estava atuando, né? E ao mesmo tempo ele estava dando a entender aqui, quando ele disse assim, teu povo e a desce, quer dizer, a terra aqui, né, prometida, para sempre os descendentes do teu amigo Abraão.
Ele estava querendo recordar a Deus também que Deus fez uma aliança com Abraão e com Abraão, Isaac e Jacó, fez uma aliança e com o povo, né? E que realmente Deus prometeu dar a terra e preservar o povo, né? E ele fala exatamente isso. Versículo 8: eles já têm habitado nela e construíram um santuário em honra a teu nome. Eles quem? O povo de Deus, né? Eles construíram o santuário, o templo lá, né? E agora ele cita Salomão. Salomão, quando terminou a construção do templo, no dia da inauguração, Salomão fez uma oração. E ele cita uma parte da oração de Salomão, há muito tempo atrás, né? Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença. Quer dizer, se o povo estiver passando por disciplina em algumas situações, ou, enfim, estiver passando por situações difíceis, o que ele devia fazer? O que o povo devia fazer? Reconhecer que só Deus é o Deus verdadeiro, em caso de arrependimento se arrepender, quando fosse o caso, e se colocar diante do santuário, lá onde estava o templo, né? Aqui fala, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, dentro do santuário feito por Salomão. Pois ele leva o teu nome, o nome de quem? Do Senhor. E clamaremos a ti em nossa angústia. Isso, quer dizer, num sentido de sinceridade, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. É como se estivesse recordando o Senhor e reivindicando ao mesmo tempo do Senhor, que o Senhor realmente realizasse aquilo que ele havia prometido na época de Salomão, né? Que quando o povo clamasse no momento de angústia e dificuldade, somente em casos como este, né? Clamasse o Senhor viria, desde que o povo fosse sincero, né? E Deus ia intervir na situação. Então nós verificamos aqui que o Deus que ele está buscando aqui, quando nós verificamos aqui no versículo 3, né? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Veja que estão todas as letras maiúsculas. Já falei isso num dos estudos para trás, que esse é o nome que Deus revelou para o sentido dele para Moisés diante da sarça, que significa o quê? Senhor. Aquele que é autossuficiente. Deus é autossuficiente, ele não deve a sua existência a ninguém. Deus tem em si mesmo a razão da sua existência. E Deus é imutável, quer dizer, sua essência e sua vontade não mudam. E Deus é eterno, não teve começo, não terá fim. Infinito. Então esse é o sentido. E esse nome está ligado com a aliança que Deus fez com o povo, através dos tempos, né? O nome de Deus da aliança, né? E exatamente isso que Deus havia prometido na época de Salomão, após a oração de Salomão, né, na inauguração do santuário. E agora eles fazem a mesma coisa. Então eles vão diante do Senhor lá no templo e clamam ao Senhor pedindo ajuda. Versículo 10: mas agora aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes Seir. Então ele começa a citar os inimigos que estavam atacando, até inimigos até conhecidos, né? E quando nós vamos lá para o versículo 12, após falar que alguns deles eram ingratos, né? Que no passado Deus não permitiu que o povo de Deus destruísse eles. No versículo 12 nós vemos: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso. Quer dizer, reconhecendo a sua impotência, incapacidade dele do povo para enfrentar o exército. Não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos, veja que interessante aqui, ó, não sabemos o que fazer. Numa situação como essa, quando nós, trazendo para nós hoje como aplicação, quando nós estivermos diante de dificuldades tremendas, diante de situações que nós não sentimos a nossa incapacidade, impotência, devemos agir como ele. Aqui diz, não sabemos o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, devemos o quê? Ele fala aqui, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando nós não soubermos o que fazer, nós devemos fazer o quê? É o que está no versículo 3.
Alarmado, Josafá decidiu buscar, consultar o Senhor. Assim que nós devemos agir. Ele agiu assim, corretamente. Buscou o Senhor. Ele não contou com o exército dele, não pediu ajuda de alguma nação amiga, nada. Ele buscou ao Senhor. Versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé, aguardando a resposta do Senhor, diante da oração sincera de fé de Josafá. Estavam lá diante do Senhor, aguardando. O que aconteceu? Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, de descendentes de Asaf, no meio da Assembleia. De repente o Espírito Santo usou uma pessoa lá como seu porta-voz para comunicar a sua resposta diante da oração de Josafá. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Agora nós vamos verificar que essa resposta dada por Deus através do Jezael, que foi escolhido para ser o porta-voz, Jaaziel, nós vamos verificar aqui que foi uma mensagem de consolo, uma mensagem de encorajamento, que tranquilizou tanto o rei como o povo. E qual foi a mensagem? Versículo 15. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O que Deus está dizendo aqui? Não se preocupe, a batalha é minha, eu que vou lutar por vocês. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, qual é a responsabilidade deles então, já que a batalha é do Senhor, já que eles não sabem lutar, já que Josafá não sabe colocar o exército dele para a batalha? Qual era a responsabilidade do povo? Aqui fala: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão, que os inimigos, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Quer dizer, a responsabilidade do povo era no dia seguinte fazer o quê? Sair e ir até o local onde Deus falou para eles irem, né? Simplesmente para observar o que Deus faria. O que Deus faria. Aqui diz assim, vocês não precisarão lutar, versículo 17. Nessa luta, nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saem para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor estará com vocês. Outro atributo de Deus: Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel às suas promessas, é fiel ao seu povo e fiel a si mesmo. Deus prometeu que ia livrá-los, que a batalha era do Senhor, que eles nem precisariam batalhar. Então está mostrando o quê? Sua fidelidade. E outra coisa interessante aqui, no versículo 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saem para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês. Uma das coisas que ele percebe, outro atributo de Deus: Deus é onisciente. Deus sabia exatamente o que iria acontecer no dia seguinte. Veja quantos atributos do Senhor, né? Agora, qual foi a reação? Qual foi a resposta, tanto de Josafá como do seu povo? Qual foi? Diante da revelação de quem Deus é e do que Deus iria fazer, diante da revelação de alguns atributos do Senhor. Está no versículo 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Que coisa maravilhosa essa, né? Eles prostraram diante do Senhor em adoração, diante do Deus vivo, Deus verdadeiro. Essa foi a resposta diante da relação de quem Deus é, né? Versículo 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz.
outra coisa, né? Eles adoraram e começaram a louvar o Senhor. Versículo 20. De madrugada, de acordo com a orientação de Deus, de madrugada, parti para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, quer dizer, confiem no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Por que ele falou isso? Porque Deus usa os profetas como porta-vozes, né? Como no caso aqui, que ele usou um servo para poder comunicar sua vontade. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Está vendo? Mais um atributo de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E que eles iam fazer o quê? Louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. O que eles cantavam? Esse verdadeiro coral. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Outro atributo de Deus. Aqui fala do amor leal de Deus. Amor leal. Deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Então nós verificamos a maneira como eles reagiram, pela fé. E agora entra mais detalhes, nós verificamos aqui. Interessante, a maneira como nós vamos lendo essa passagem, esse texto todo, nós notamos uma coisa que nunca ocorreu, que eu saiba, na história, quer bíblica, quer secular, que pela primeira vez, indo para uma batalha, à frente do exército está um coral liderando e cantando. Já viu alguma vez? Você já viu alguma vez um exército ficar atrás de um coral e o coral vai à frente cantando, sem armas, sem nada, louvando, cantando ao Senhor? E nós verificamos aqui na passagem que eles iam à frente, tão certos estavam da vitória dada pelo Senhor que não temeram. Porque imagina, o coral que estava à frente cantando não estava com armas. Armas estavam de posse do exército bem para trás, mas eles foram pela fé. Então nós verificamos que foi um cântico da fé. Pessoas realmente confiavam no Senhor. E quando eles começaram, interessante, nós verificamos até agora que eles adoraram antes o Senhor, estavam louvando e estavam agradecendo a Deus de antemão por aquilo que ele ia fazer, pelo agir de Deus. E quando esse coral quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o que o Senhor fez? O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Quer dizer, o Senhor confundiu a mente deles, de certa maneira. Que tipo de emboscada o Senhor preparou? Aqui fala, o Senhor preparou emboscadas, versículo 22, contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir. Eram três inimigos, né? Que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Mas como é que foi isso a nível prático? Os amonitas e os moabitas atacaram os do Monte Seir. De repente, dois grupos atacaram um terceiro. Interessante que os três estavam unidos para atacar Josafá e o povo, né? Mas no caso aqui, dois se uniram para atacar um terceiro. Olha lá, os amonitas e os moabitas atacaram os do Monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Acabaram com ele. Depois se massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quer dizer, depois os dois que sobraram, exatamente os homens de Amon e de Moabe, que haviam destruído os do Monte de Seir, eles mesmos se autodestruíram. Deus deve ter colocado uma confusão na mente, alguma coisa, que eles viram um ao outro como se fossem inimigos e eles mesmo acabaram. E nós verificamos então que após Deus confundir a mente deles, né, os inimigos, eles se autodestruíram. Que coisa, nunca vimos isso acontecer, e sem que o exército de Israel precisasse pegar nas armas e lutar. Ao contrário, o coral estava à frente cantando, louvando ao Senhor. Um cântico realmente de fé. Maravilha essa experiência, né? Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar, quer dizer, não precisaram
pegar em armas e lutar, como eu já falei, né? Quando eles chegaram no local lá, versículo 24, o que eles avistaram? Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Todos estavam destruídos, todos destruídos. Quer dizer, o exército realmente, como diz o Hebreu prometido, o que Deus falou? A batalha é minha, vocês não vão precisar lutar. Vocês apenas vão observar aquilo que eu vou fazer. Veja o poder de Deus, né? Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas. Perderam riqueza lá, né? E também objetos de valor, interessante. Iam para a guerra, não só com armas, mas com objetos de valor. Isso era comum em algumas batalhas, né? Os cadáveres estavam o quê? Equipamentos, além de roupa, objetos de valor. E era tanta coisa que passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar, quer dizer, a quantidade é imensa. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Interessante, né? Eles começaram louvando quando foram para o local de batalha, com aquele coral na frente. E quando eles tiveram essa experiência, chegar lá, só encontraram cadáveres, né? Qual foi a reação deles? Louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Alguns traduzem como Vale de Louvor ou da Bênção. Seria o sentido dessa palavra, né? Não deixou de ser as duas coisas, né? Houve bênção da parte do Senhor, destruindo os inimigos, e eles louvaram o Senhor por isso, né? Depois, versículo 27, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Alegres, imagina, porque eles viram a mão do Senhor atuando a favor deles, né? Pois o Senhor os encheram de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. A batalha era do Senhor, né? E que, como eu falei, começaram, quando eles foram para o local da batalha, foram louvando. E quando eles voltaram para Jerusalém, voltaram louvando também. Versículo 28. Entraram em Jerusalém e foram até o templo, e saíram do templo, louvando, e voltaram louvando ao Senhor lá. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras e harpas e cornetas. Quer dizer, além dos que estavam cantando, né? Também havia instrumentos que estavam sendo usados, né? Versículo 29. Temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Quer dizer, foi tão evidente a manifestação do poder de Deus, destruindo os inimigos, tão grande que os povos vizinhos lá, que ficaram sabendo, ficaram temerosos de acontecer a mesma coisa com eles, né? Então, que nós notamos aqui que todas as outras nações, né, temeram o Senhor. E que o final, versículo 30, o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é o seguinte, vou ler o versículo 18, 19, 21 e 22, veja que interessante, versículo 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Versículo 19. Aqui estavam, eles adoraram o Senhor. Versículo 19. Então os levitas descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 21. 21 fala, depois, então estavam louvando a Deus. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem, pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. O que chama a atenção aqui? Eles adoraram, louvaram e agradeceram ao Senhor antes mesmo de receberem o quê? A resposta da promessa de Deus. Ele já estava agradecendo de antemão antes que Deus cumprisse sua promessa de destruir os inimigos. Isso que interessante. Pela fé, de antemão já agradeceram a maneira como Deus iria agir,
já adorar o Senhor, louvar ao Senhor, antes mesmo que Deus cumprisse a sua promessa. Qual era a promessa do Senhor? Destruir os inimigos, dar vitória. Então eles, confiantes, de uma maneira absoluta em Deus, eles fizeram o quê? Agiram dessa maneira. Quer dizer, antes do agir de Deus, eles já agradeceram de antemão, louvar a Deus, adorar ao Senhor. Que maravilha, né? Que fé extraordinária. Antes mesmo. Isso também, então a fé, antes do agir do Senhor, adorando. Então, o crente que diante de uma situação difícil, que solicitou a ajuda do Senhor, e que, uma atitude de fé, adora, agradece e louva ao Senhor, antes mesmo de Deus responder, antes mesmo de Deus agir no sentido prático da coisa, ou seja, antes que viesse a resposta de Deus, realmente o glorifica e agrada ao Senhor. Então, quando você pede, solicita alguma coisa ao Senhor, diante de uma provação, uma dificuldade, um momento de angústia, pela fé, que eu estou verificando pela palavra aqui, você agradece o Senhor, adora o Senhor, louva o Senhor, uma atitude agradável ao Senhor, que glorifica o Senhor. Por quê? Porque se demonstra que confia na palavra de Deus, confia nas promessas do Senhor. E isso é agradável ao Senhor. Isso é uma coisa que realmente deixa o Senhor muito feliz por nós estarmos louvando e agradecendo ao Senhor pelo aquilo que Ele vai fazer. Agora, quais são os versículos chaves desse capítulo? Versículo 3. Quando Josafá ficou sabendo desse imenso exército, aqui versículo 3, o que ele fez? Alarmado, Josafá decidiu buscar o Senhor, consultar o Senhor. Primeiro versículo chave. Quando você estiver diante de uma situação que você está com muito medo, desanimado, preocupado, angustiado, diante de uma situação que você reconhece a sua impotência, a sua incapacidade de resolver, sair dessa situação, o que você deve fazer? Primeira coisa, buscar o Senhor. Buscar o Senhor, consultar o Senhor. E não agir na carne, de uma maneira precipitada. Outro versículo chave está no versículo 15. O que nós vemos no versículo 15? Ele disse, Deus através do profeta ali, escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados. Por quê? Por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Outro versículo chave. Primeiro é consultar o Senhor, buscar o Senhor. Depois descobrir que a batalha não é de vocês, mas de Deus. Principalmente quando o inimigo nos ataca, quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos realmente tendo uma vida que o glorifique, que há um ataque tremendo da parte do inimigo, inclusive usando seres humanos, em áreas as mais variadas possíveis. Quando há opressão, quando há o ataque inimigo, aqui diz, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Qual outro versículo chave? Versículo 17. O que fala o versículo 17? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Uma batalha espiritual. Lá era uma batalha física, mas não deixaram ter o lado espiritual também, né? Porque Deus sabe. Porque vocês não precisarão lutar nessa batalha. Quando nós tivermos batalha no campo espiritual, o que Deus está dizendo? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Porque a luta é espiritual. Não fala lá na armadura, em Efésios 6, não fala a armadura do cristão, né? No crente, quando está sendo atacado pelo inimigo na batalha. Aqui é uma batalha espiritual. Embora que nesse caso de Josafá, não deixar de ser uma batalha espiritual também. Porque além do lado físico da coisa, porque por trás dos inimigos estava o próprio diabo e os demônios. E do lado do povo de Deus estava o Deus. Então havia tanto uma batalha espiritual lá, como uma batalha física. Por quê? Porque quem deu o que Deus falou? Vocês não precisam lutar essa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes, quer dizer, permanecem quietos, sossegados, tranquilos, porque quem vai atuar sou eu. Aqui falando no sentido de descansar em Deus. Então quando você estiver numa batalha espiritual, você deve o quê? Na dependência de Deus, pela fé, descansar no Senhor, que o Senhor vai dar vitória. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. Qual a responsabilidade nossa então? Ficar observando
tranquilo, descansando e observando o agir de Deus. O Senhor operando. O Senhor vai dar o livramento. Aqui veja o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Novamente falando. Saiam para enfrentar amanhã e o Senhor estará com vocês. Que promessas maravilhosas. Inclusive para nós hoje. Que dentro dessas batalhas espirituais, nós podemos contar o quê? Com a presença do Senhor conosco. A batalha não é nossa, é dele. Ele vai nos dar a vitória. Simplesmente nós temos que o quê? Observar. Quando fala ficar quieto, quer dizer, não fiquem agitados, não tentem agir na carne. Dependam, descansem no Senhor. A batalha é do Senhor. Isso que eu achei importante aqui. O Senhor estará com vocês. O Senhor estará com vocês. A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Veja que as colocações. Não tem medo. O Senhor estará com vocês. Outro versículo chave seria o versículo 18. O que fala no 18? Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Veja que coisa. Primeiramente, diante de uma situação difícil como essa, busque o Senhor, consulte o Senhor. Segunda, qual é a colocação que Deus faz? É confiar, temos que confiar nas promessas do Senhor, que muitas vezes nós não confiamos, né? Nas promessas do Senhor. Que o versículo 15 fala o quê? Não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa do exército, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Devemos compreender que a batalha é do Senhor. Nós apenas nos apropriamos da vitória que o Senhor nos dá em Cristo, né? E nós verificamos também no versículo 18, qual que foi? Adorar o Senhor. Adorar. Uma atitude de confiança, adorar no Deus que faz as promessas. E é importante o seguinte, dentro das promessas que Deus faz, que é importante, é a promessa da presença dele conosco. A presença dele conosco. Jesus nos disse lá, em Mateus, eu estou convosco todos os dias, quer dizer, durante as 24 horas, Deus promete. Então, se Deus promete estar conosco, e nós devemos então nos apropriar das promessas que são nossas, nos apropriar por fé, principalmente a promessa da presença de Deus em nossa vida diária. Isso é importante, faz uma diferença tremenda. Por isso que ele fala que nós não devemos ficar com medo, atemorizados e nem desanimados. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a presença de Deus e com o poder de Deus. E todos são os atributos manifestados juntamente com o seu poder. Graça, misericórdia, bondade, soberania, né? Não ficar desanimado. Então, outra coisa a fazer? Adorar o Senhor. O que mais nós devemos fazer também que é importante? Louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Então, quando você está com medo, desanimado, está sem saída, quiser fazer, então, além de tudo isso que eu citei agora, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, adore o Senhor, se aproprie das promessas do Senhor. E nós verificamos que são promessas maravilhosas, e quando você tem a certeza da presença de Deus conosco em situações como essa, nós temos motivo para louvar e adorar, né? Concordo, não? Então, esse Deus que se manifestou na vida deles, também se manifesta, porque é o mesmo Deus, né? Então, quando nós buscamos ao Senhor pela fé, buscando ajuda, quando sentimos a nossa impotência, incapacidade, estamos temerosos, desanimados, buscamos o Senhor pela fé, no dia da angústia, todos nós passamos momentos difíceis, de tribulação, devemos o quê? Ficar quietos, parados, descansando e simplesmente o quê? Esperando o livramento, a salvação do Senhor, observando como Deus vai agir, como Deus vai operar, como Deus vai agir. Quanto mais nós conhecemos a Deus pela palavra, pela leitura da palavra de Deus, por experiências pessoais com o Senhor, resposta de oração, enfim, quando nós desfrutamos da graça de Deus diariamente, de uma maneira profunda, e nós desfrutamos dessa graça, e desfrutamos da graça de Deus a nível prático, mais nós estaremos dispostos a adorar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus. E o verdadeiro
crente, a atitude do verdadeiro crente, do crente vitorioso nas batalhas espirituais, aqueles que são vencedores espirituais, qual a resposta que é esperada desse crente que anda com Deus, confia em Deus, a adoração. O propósito pelo qual nós somos salvos, já falei outras vezes, qual foi? Deus queria transformar pecadores rebeldes em santos adoradores. Então o propósito da nossa existência, até pelo qual nós somos criados, né, é conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, vivermos para a sua glória, adorarmos ao Senhor e desfrutarmos desde que aceitamos como Salvador, e desfrutarmos da presença do Senhor para sempre. Se essa realmente é o propósito, se esse é o propósito da nossa existência, sem dúvida nenhuma, mesmo quando estamos em situações difíceis, antes que Deus venha agir, nós já devemos adorá-lo, louvá-lo, agradecê-lo, nos prostrarmos diante dele, reconhecendo a sua grandeza, pela fé, antes mesmo que ele cumpra as suas promessas. Evidentemente, que para que alguém possa reagir como Josafá, e para que não possa realmente responder com fé, e já agirmos como o coral que foi à frente, liderando o grupo, sem arma, sem nada, louvando a Deus, agradecendo a Deus, é necessário que nós conheçamos a Deus cada vez mais. Você conhece profundamente o Senhor, você desfruta da intimidade com Ele, com Deus. Deus é real na tua vida, você tem consciência da presença de Deus, você tem experiência de resposta de orações, você tem realmente desfrutado da graça de Deus, você tem recebido livramentos do Senhor em situações que você não tem saída, como no caso de Josafá e seu povo aqui. O Deus de Josafá é o mesmo Deus nosso. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Esse Deus é real. Esse Deus é um Deus presente. E uma coisa importante é o seguinte: quando você tem certeza da presença de Deus na sua vida diária, você realmente vai confiar nesse Deus. Você realmente vai agir como Josafá e as pessoas do povo dele agiram. Que Deus maravilhoso esse! Como nós podemos terminar essa pequena mensagem? Vamos abrir lá em Salmo 46. Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. É um salmo que se aplica exatamente a situações como essa. Situações, limites, que você pode estar em agonia, angústia, temeroso, desanimado. Nós vamos abrir no Salmo 46 e veja como é que esse versículo se aplica tanto a essa passagem. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que versículo maravilhoso esse! Veja a situação de Josafá, o que ele estava passando, o povo passando, a maneira como Deus agiu e como pode agir na tua vida. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você tem experimentado isso? Deus tem sido real na sua vida? Você tem buscado a Deus? Tem crescido na graça do conhecimento de Cristo Jesus? Na graça do conhecimento de Jesus? Se ama a palavra de Deus, nunca se esqueça que jamais chegaremos à maturidade espiritual, jamais conheceremos profundamente a Deus, jamais teremos vitória nas batalhas espirituais, jamais poderemos ser usados profundamente por Deus sem a palavra de Deus. É o grande instrumento do Espírito Santo. Nunca vou me cansar de falar isso. É o instrumento do Espírito Santo para a santificação, para conhecermos melhor Deus. Enfim, sem a palavra de Deus não poderemos ter uma vida vitoriosa. Exatamente essa mensagem que Deus queria que eu comunicasse a você. Vamos orar.
Senhor Deus, te agradeço por essa passagem maravilhosa. A experiência que Josafá e o povo vivenciaram, nós também podemos, Senhor. Desde que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus, desde que cada vez mais leiamos a palavra, meditemos a palavra, venhamos a estudar a palavra e obedecer a tua palavra, Senhor. Contando com a iluminação do Espírito Santo, para que possamos entender a palavra, como também a sua aplicação. Senhor, que nós, diante de experiências difíceis, situações limites, como Moisés e o povo diante do Mar Vermelho, né? Inimigos atrás, que possamos fazer como Josafá, buscar a tua face, buscar realmente com o teu conselho, te buscar e ter a atitude que tanto Josafá como o povo tiveram, que foi exatamente isso, antes mesmo que o Senhor agisse, antes mesmo que o Senhor destruísse os inimigos, já te adoraram, louvaram, agradeceram de antemão, porque tinham convicção de que o Senhor iria cumprir as suas promessas, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre as suas promessas. Que as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo possam ter essa experiência. Que o Senhor é um Deus real, um Deus presente, um Deus que age, um Deus que se importa, que realmente o Senhor pode fazer toda a diferença em nossa vida. Te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.